Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Acho que pegando um pouco o gancho do que o Luiz estava falando, agora a ideia é a gente conseguir explicar um pouco para vocês como a gente faz a transformação desses apartamentos e como a tecnologia apoia a gente, né? O processo de transformação de um apartamento em um casal, ele passa por três fases principais. Então, a gente começa na curadoria, que é muito apoiada por dados. A gente passa por todo o nosso projeto de design, entendimento da cultura local, até a gente chegar no momento que tem um time dedicado para garantir que aquelas unidades vão estar sempre perfeitas no padrão da Casai. Quando a gente começa a olhar um pouco para o processo de growth que a gente tem aqui dentro da companhia, a gente faz uso dos dados para conseguir entender qual é o perfil do mercado, qual é a necessidade daquela região, quais são as oportunidades que a gente tem naquela cidade ou naquele bairro para a gente conseguir implantar as nossas unidades. Existe uma análise de localizações estratégicas que são feitas por esse estudo de análise de dados e de mercado. E pegando um pouco do que o Luiz estava falando sobre precificação e uso de dados, a gente usa esse logaritmo de precificação, que é o nosso pricing tool, para entender qual que é aquele potencial daquela região e daquele mercado. E, além disso, a gente entende todo o perfil dos proprietários, dos investidores, para entender como a gente consegue atuar naquela região e pegar os melhores apartamentos para a gente transformar eles em casais. Logo em seguida, como a gente pode ver no próximo slide, a gente tem toda a nossa etapa do processo de design. O processo de design de transformação dos apartamentos, ele passa por três pilares principais. O primeiro deles são os estilos de design. Então, a Casai trabalha com 4 estilos de design principal que a gente aplica dentro dos apartamentos, fazendo uma análise de como o bairro se comporta, qual que é aquela estrutura daquele apartamento, qual que é a arquitetura que foi aplicada naquele apartamento que conversa com os nossos estilos. A gente trabalha também com elementos chaves e o principal deles é a tecnologia. E a gente trabalha muito com localidade, que é trazer um pouco da cultura local daquela cidade ou daquela região para dentro do nosso apartamento. Como a gente pode ver no próximo slide, esses são os 4 principais estilos de design que a gente tem na Casai. Então, a gente busca atender diferentes personas, como o Luiz explicou, passando por diferentes estilos de design. Então, a gente tem desde um estilo mais elegante, clássico, sofisticado, até um estilo que é bem mais neutro, então ele tem tons bem mais de madeira, até um mais moderno, um mais jovial, e assim a gente consegue criar apartamentos de diferentes modelos e diferentes estilos dentro de uma mesma região da cidade para atender diferentes tipos de público e diferentes tipos de persona. Quando a gente olha para o segundo pilar, que são os elementos chaves, o principal deles é a tecnologia. Existe a tecnologia que é palpável para o hóspede, mas ela é muito suportada pela tecnologia que a gente não consegue ver. Então, durante um processo de projeto, a gente tem instalação de muitos elementos de hardware dentro das nossas unidades, que são Smart Locks, Chromecast e Google Homes, mas eles são suportados por toda uma tecnologia por trás. Então, quando a gente olha um contexto de uma Smart Lock, se a gente olha para o que a Casal já desenvolveu aqui dentro com os nossos cientistas, a gente tem um processo de Casai que é a geração de senhas automáticas. Então, cada hospedagem tem a sua senha específica, que começa num horário específico e num dia específico e termina, o que gera muito mais segurança para a pessoa que está ficando dentro do apartamento, para o nosso hóspede, e um check-in sem nenhum contato. A gente tem um butler sincronizado que permite o hóspede conseguir ter controle da reserva dele pelo aplicativo. Então, você consegue abrir e fechar a Smart Lock pelo aplicativo. A gente, por esse butler, consegue garantir e acompanhar a velocidade do Wi-Fi que tem dentro do apartamento. E isso são as tecnologias, como o Luiz explicou anteriormente, que acabam apoiando todo o nosso negócio de existir, mas não são que acabam apoiando a existência do nosso produto físico. E, além disso, dentro das unidades do Google Home, que acaba criando um certo conforto para conseguir informações, colocar a música ambiente e o hóspede consegue sincronizar com a conta dele e colocar despertador, o que ele precisar naquele momento. E os outros 2 grandes elementos chaves que a gente tem dentro da Casai são os elementos de decoração. Então, a parte de decoração da Casai é muito forte no sentido de ser um apartamento de capa de revista, da gente ter uma arquitetura e um apartamento diferenciado. E, além disso, tem o nosso kit básico, porque no final do dia, quem quer ficar dentro de um produto físico que é suportado por uma tecnologia, precisa de alguns elementos para conseguir ter aquela estadia. Então, a gente tem um kit básico que todos os apartamentos têm padronizados para garantir esse padrão e essa estadia confortável dentro das nossas unidades. Quando a gente olha para a localidade,
A Casai tem um projeto super legal que é fazer parcerias com artesãos locais dos países e das cidades que eles estão para trazer um pouco de localidade exclusiva para dentro dos apartamentos. Então, nesse slide, a gente consegue ver um dos exemplos que a gente tem nas nossas unidades, que é uma Casai Piece. Então, ela foi feita em parceria com esse artesão. Ele sentou com o nosso time de design, nosso time de produto, entendeu o que a gente queria transmitir. Então, a obra tem por trás todo um significado do movimento da Casai, a Casai saindo do México, chegando no Brasil. E por ser feita por um artesão local, com materiais locais, ela traz todo esse senso de localidade para dentro dos nossos apartamentos. E como a gente faz tudo isso acontecer, né? Qual que é o processo que a gente tem de projetos aqui dentro para conseguir fazer uma unidade da Casai acontecer? Então, desde lá de quando a gente está no processo de growth ainda, analisando os dados, de entender se aquela região é realmente favorável para a gente ou não, como a gente consegue tornar ela aquelas unidades daquela região uma unidade da Casai, a gente começa todo o planejamento e preparação do projeto. Logo em seguida, tem a etapa de design, que é exatamente fazer o projeto dos apartamentos para eles serem um apartamento da Casai com esse design exclusivo. A gente segue para todas as compras e execução do projeto. A implementação da tecnologia com o nosso time de tech interno. Então, é a implantação, literalmente, dos equipamentos de hardware, linkando com os nossos sistemas internos para garantir toda essa tecnologia dentro do nosso apartamento. Passando pela terceira fase, que é quando a gente entra com o nosso time de operações, que também usa todas as plataformas que o Luiz comentou para garantir a qualidade de dentro do apartamento, e a gente tira fotos e coloca nas plataformas online, que é mais um step de como a Casai está dentro desse mundo digital para a gente conseguir fazer as reservas e gerenciar as reservas. Se a gente olha no próximo slide, a gente passa um pouquinho de como que foi o crescimento da Casai no Brasil e como está sendo essa expansão. E quando a gente olha para trás, que a gente começou o ano, expandiu para o Rio de Janeiro e está expandindo dentro dos bairros aqui da cidade de São Paulo, a gente tem 100% de certeza que sem a tecnologia a gente não conseguiria expandir o tanto que a gente expandiu. Então, a análise de dados suporta a gente a entender os bairros, Itaim, Vila Olímpia, Jardins e Pinheiros, entender quais são as oportunidades que a gente tem ali, como a gente consegue precificar cada apartamento, apoia a gente na análise de novas cidades, então Rio de Janeiro, quais são os melhores bairros, quais são as localizações estratégicas para a gente estar, e apoia a gente a conseguir expandir na velocidade que a Casai vem expandindo nos últimos meses, para a gente conseguir suportar toda a experiência do hóspede e garantir que eles vão ter a melhor experiência possível. Então, esse é o principal link que a gente vem mostrar e quer trazer de como a tecnologia, que não é tangível e palpável, passa por todo o processo de produto da Casai, por toda a nossa concepção e nascimento, e até no nosso processo de expansão e crescimento para outras cidades. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da Casai, no próximo slide tem todas as nossas redes sociais. No nosso casai.com vocês conseguem conferir todas as nossas unidades e entender um pouquinho mais do nosso produto. Acho que essa é um pouco da visão que a gente queria trazer para vocês hoje sobre o que é a Casai e como a gente trabalha com a tecnologia aqui dentro. Obrigada.